Quero convidar você a conferir hoje comigo uma palavra que o Senhor me deu, que está em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do 14 ao 26. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Que diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observar que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante ao de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma fé, a fé sem obras está morta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o capítulo 2 da carta de Tiago é um dos textos mais importantes da Bíblia. E muitos estudiosos não conseguiram entendê-lo. Muitos estudiosos não conseguiram entender esse livro de Tiago. Inclusive, Lutero pensou que Tiago estava contradizendo o apóstolo Paulo. Porém, de forma alguma isso aconteceu. Não houve contradição nenhuma aqui. Pelo contrário, eles se complementam. Tanto o apóstolo Paulo, o que ele fala, e o que Tiago fala aqui no seu livro, não é uma contradição, mas é um complemento. Eles se complementam. Paulo, ele falou que a causa da salvação é a justificação pela fé apenas. Não tem outro jeito de você ser salvo se você não tiver fé. Não tem outro caminho para a salvação sem ser por meio da fé. Para você ser salvo, você precisa ter fé, você precisa acreditar no que Jesus fez. Então, não tem como sem fé. Não existe outra forma. Paulo disse que a causa da salvação é a justificação pela fé apenas. E Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Ou seja, o que vai evidenciar uma pessoa salva, o que evidencia a pessoa salva, são as obras da fé. Você não consegue ver a fé de uma pessoa se ela não tiver obras. O Senhor, Ele veja a nossa fé, mas o homem veja a nossa fé através das nossas obras. Paulo, ele olha para a causa da salvação.
Escute bem, Paulo olha para a causa da salvação e fala de fé. Tiago olha para a consequência da fé e fala de obras. Então não é uma contradição, mas é um complementando o outro. Paulo deixa claro, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, conforme está em Efésios capítulo 2. Calvino diz que a salvação é só pela fé. É só pela fé. Mas a fé salvadora, ela não vem só, ela vem acompanhada. E ela se evidencia pelas obras. A questão que Paulo levantava era a seguinte: como a salvação é recebida? Como eu posso receber a salvação? E aí ele fala: pela fé somente. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então a questão que Paulo levantava era: como a salvação é recebida? Pela fé. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? Como essa fé é reconhecida? E ele responde: pelas obras. Essa fé, ela é reconhecida pelas obras, a fé verdadeira. Assim, Tiago e Paulo, eles não se contradizem, mas eles se completam, eles se complementam. Nós somos justificados diante de Deus pela fé. E somos justificados diante dos homens pelas obras. Por Deus é pela fé, para os homens é pelas obras. Deus, ele pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. As nossas obras vai evidenciar a nossa fé. Amém? Sobre a fé testada aqui no capítulo 2, Tiago falou que nós nascemos da palavra, ouvimos a palavra, acolhemos a palavra, mas devemos, aliás, praticar a palavra. Não adianta nós nascermos da palavra, ouvirmos a palavra, acolhermos a palavra e nós não vivermos a palavra. Não vai adiantar. Ouvir a palavra e falar a palavra não substitui a palavra. Você precisa praticar a palavra. Aquilo que você recebeu, você precisa praticar. Aquilo que você fala, você precisa praticar. Amém? Você precisa praticar aquilo que ouve e fala. Apenas ter uma confissão ortodoxa não substitui o praticar a palavra. Não adianta você dizer que tem fé, que você crê, mas você não pratica. De forma alguma isso vai ajudar você. Você precisa praticar a palavra. Tiago, ele mostra que a maneira como a gente se comporta com as pessoas vai indicar o que realmente nós cremos sobre Deus. Então, como nós nos comportamos com as pessoas vai demonstrar, vai indicar aquilo que nós cremos sobre o próprio Deus. Nós não podemos separar o relacionamento divino. Aliás, nós não podemos separar a nossa comunhão, o nosso relacionamento humano com a comunhão divina. Os dois precisam andar juntos. Nós não podemos separar um e tentar viver outro. O nosso relacionamento humano e a nossa comunhão divina, eles precisam andar juntos. E Tiago nos diz que nós podemos testar a nossa fé pela maneira como nós tratamos as pessoas. Então, a maneira que nós estamos tratando as pessoas vai demonstrar se nós temos uma fé verdadeira. Tiago diz que a fé verdadeira, ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, ele não tem atitude de favoritismo e ele não faz acepção de pessoas de forma alguma. Se dois visitantes entram na igreja, um visitante rico
e o visitante pobre. Esse cristão verdadeiro, esse cristão genuíno, ele não vai oferecer maiores benefícios, maiores privilégios ao rico e desprezar o pobre. Por quê? Porque isso é negar a própria fé no Senhor da glória. É como se eu estivesse negando a fé que eu tenho em Deus. Quando eu tento favorecer aquele que talvez vai me dar alguma coisa em troca, é negar a fé no seu Deus. Jesus, ele não valorizava as pessoas pela cor da pele, pela beleza das roupas ou pelo dinheiro. Não, Jesus, ele não julgava as pessoas pela aparência. Pelo contrário, ele, sendo o Senhor da glória, ele se fez pobre. Ele se fez humilde, ele não julgou as pessoas pela aparência. Amém? Jesus, ele acolheu a todos. Ele acolheu os ricos e pobres, religiosos e publicanos. Ele acolheu os doentes, ele acolheu as crianças, ele acolheu os judeus, ele acolheu os gentios. Jesus, ele não fez acepção de pessoas de forma alguma e nunca julgou pela aparência ou pelo que eles poderiam lhe oferecer. A palavra de Deus, ela nos orienta a nós não julgarmos as pessoas pela aparência. E Tiago, ele dá ênfase sobre a escolha soberana de Deus. Tiago, ele diz: a salvação não está baseada em mérito humano. Por mais que eu tente me esforçar, eu nunca seria merecedora da salvação. Por mais que eu tentasse fazer obras e, enfim, eu também não seria salva por causa das obras ou mérito meu. Não, a salvação não é comprada e nem merecida. Nós não merecíamos, não é por mérito e nem, enfim, por tão bom que você é. Não, Deus, ele ignora diferenças nacionais. Ele salvou Cornélio. Ele ignora diferenças sociais. Ele salvou senhores e servos, Filemão e Onésio. A escolha divina não está baseada no que a pessoa tem, no que a pessoa é. Amém? Deus, ele não fica escolhendo os bons, porque ele só quer salvar os bons. A salvação está disponível para quem quiser acessá-la. E essa salvação exige apenas uma coisa: fé. Você precisa ter fé. É possível uma pessoa ser pobre aqui neste mundo e rica no vindouro, como também ser rica aqui neste mundo e pobre no vindouro. Nós devemos tratar as pessoas como Deus trata, e não de acordo com os seus status sociais. Nós não devemos ir lá, olhar no Instagram e aí julgarmos como nós vamos tratar essa pessoa, porque o status dela é isso, ela é aquilo, ela é uma pessoa bacana. Não, nós não devemos julgar ninguém pelo seu status, pelo que ela tem a oferecer. Não, nós devemos tratar a todos da mesma forma, do mesmo nível, sem acepção de pessoas. Quem aqui já não entrou numa loja, talvez de chinelinho de dedo, e foi mal atendido porque você estava de chinelinho de dedo, né? Ou uma pessoa bem arrumada e foi tratada super bem. Porque geralmente as pessoas olham pela aparência, mas Deus não é assim. Ele não olha a aparência. A pessoa é muito mais do que aquilo que ela está vestindo. A pessoa, ela tem um valor muito maior do que simplesmente um pedaço de tecido. Ela é muito mais valorosa do que isso. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas e nós também não podemos fazer. Nós devemos tratar as pessoas como Deus trata. A essência da lei de Deus é o amor ao próximo como a nós mesmos. Amar o meu próximo como a mim mesma. E deixa eu dizer para você, a questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser o próximo. O amor, ele é o cumprimento de toda a lei. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, quando eu amo Ele, quando eu amo as pessoas, eu estou cumprindo toda a lei, todo o mandamento de Deus. Amar a Deus
acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu estou cumprindo toda a lei de Deus. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Você vai amar as pessoas, você vai expressar esse amor, porque você está recebendo esse amor de Deus. Porque Deus te ama, você também vai amar. Você também vai deixar esbordar esse amor. Porque você foi amado, você também vai amar as pessoas como Deus te ama. É assim que nós precisamos fazer. Amar as pessoas, tratar elas como Deus nos trata, como Deus nos ama. O sacerdote e o levita, eles tinham uma fé ortodoxa, mas eles falharam em viver essa fé amando o próximo. Eles falharam. Eles tinham essa fé mais ortodoxa, mas estava morta. Porque eles passaram por aquele homem e não deram bola. Quando nós não usamos de misericórdia com as pessoas, quando nós não nos compadecemos da dor da pessoa, das dificuldades das pessoas, nós estamos negando a nossa fé e atraindo sobre a nossa cabeça o juízo de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar seguros. Nós precisamos estar seguros de que praticamos as doutrinas que nós tanto defendemos. Não adianta você só defender a sua doutrina, a palavra que você entendeu, que você recebeu, e você não praticar essa palavra. E você não ter um comportamento, atitudes. Não adianta dizer que você tem fé, que você tem amor, mas não expressar, não fazer nada. Isso não passa de uma fé morta. O profeta Jonas tinha uma maravilhosa teologia, mas ele odiou as pessoas e estava irado com Deus. Ele sabia das leis, ele entendia tudo muito bem, ele tinha uma fé, mas quando Deus pediu algo para ele, ele não quis fazer, ele fugiu. Ele odiou aquelas pessoas e ele ficou bravo com Deus. A sua vida não estava de acordo com a sua fé. Ele não teve a atitude conforme ele dizia que cria, conforme ele dizia que entendia sobre a sua fé. Ele julgou o povo de Nínive como culpados, sem direito de redenção, sem direito de salvação, e ele ficou bravo com Deus, porque Deus queria salvar aquele povo. E ele se irritou, ele se irou e ele fugiu, ele fez o contrário. A fé era ortodoxa, mas faltou amor. Não adianta nós dizermos que temos fé, que cremos, que sabemos da Bíblia, nós entendemos tantas coisas, nós somos formados em teologia, mas nos faltar amor. Porque a fé opera pelo amor. Não adianta dizermos que entendemos, que recebemos a palavra, que estudamos a Bíblia, mas não expressamos o que nós aprendemos, não temos atitudes das coisas que nós recebemos, da palavra que nós ouvimos. Não adianta de nada se nós não colocarmos em prática. Nós precisamos colocar para fora. Nós precisamos denunciar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Precisa sair de dentro de nós, precisa ser demonstrado. Amém? A fé é uma doutrina chave no cristianismo. A fé é uma doutrina chave na vida de cada cristão. O pecador, ele é salvo pela fé, e o justo vive pela. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Você não consegue agradar a Deus se você não tem fé. E tudo que é feito sem fé é pecado, conforme está escrito em Romanos 14. Em Hebreus 11, nós encontramos a galeria da fé, em que homens e mulheres creram em Deus, viveram e morreram pela fé. Fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira. Você acredita, você tem convicção, não importam as circunstâncias. Você acredita, você crê. Alguém disse que ter fé não é crer apenas apesar das evidências, porque é fácil. Você está vendo, então você crê. Mas sabe, o difícil é obedecer apesar das consequências. A fé é obedecer apesar das consequências. Você obedece. Simplesmente, você obedece. Tiago fala que existem 3 tipos de fé, sendo que somente uma delas é a fé salvadora. Primeira, a fé morta. Segundo, a fé dos demônios. Terceiro, a fé salvadora. E nós vamos falar agora da primeira fé, a fé morta. Há algumas características que definem a fé morta. Primeira característica da fé morta é uma fé que não desemboca em vida santa. Essa é a primeira característica. A segunda característica é uma fé meramente intelectual. É uma pessoa que entende muito bem, seu intelecto compreende muito bem, mas não passa disso. Terceira, é uma fé que não produz frutos. É uma fé que você olha e não tem fruto nenhum. É uma figueira seca, não frutifica. E quarto, é uma fé sem nenhum valor, não tem valor nenhum, não agrega em nada, não faz diferença na vida de ninguém, não faz diferença na vida dela. É uma fé sem valor nenhum. Há um abismo entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Há um vazio escuro, um buraco escuro no que a pessoa professa e no que ela vive. Ela crê na verdade, ela acredita, ela já entendeu, porque a fé morta é intelectual. Ela entendeu, ela crê. Ela crê na verdade, mas ela não é transformada pela verdade. Ela simplesmente crê no seu intelecto, mas aquela verdade não transformou a sua vida. Porque a verdade, ela chegou à sua mente, mas ela não desceu no seu coração, ela não transformou a sua vida. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria, ou seja, uma fé morta. Uma fé que não transforma a minha vida é uma fé morta. Não faz sentido, ela não tem sentido. Ela é apenas uma fé intelectual. Uma fé que não gera vida, que não frutifica. Uma fé que não me transforma, não transforma a minha vida, é uma fé morta. É inútil. As igrejas, infelizmente, estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Porque é muito fácil dizer que você crê, mas viver o que você crê? Isso é fé morta. As pessoas com fé morta, elas colocam palavras no lugar dos atos. Elas enchem a cabeça dos outros com palavras, palavras e palavras. Mas essas palavras estão vazias, não tem fundamento nenhum. Você olha para ela e não veja fruto nenhum. É uma fé sem valor, é uma fé espúria, é uma fé morta. E essas pessoas, elas sabem orar com um vocabulário impecável. Oram de uma forma correta. Elas podem até citar versículos da Bíblia, muitos versículos de formas bem certeiras. Mas a sua vida não condiz com o seu discurso. Elas podem falar da verdade, elas podem crer na verdade, mas a sua vida, você olha para ela e não condiz com o que ela fala. Ela não vive o que fala. Tiago, ele apresenta uma ilustração bem simples.
Uma pessoa pobre, precisando de roupas e de alimentos, entra na igreja. A pessoa com a fé morta, ela vai observar as suas necessidades, ela vai entender, ela vai ver que realmente aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela não vai fazer coisa alguma para suprir aquela pessoa. Ela simplesmente vai observar e, em vez de oferecer uma solução, ela apenas bate nas costas e diz: ide em paz, vai com Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te suprir. E a pessoa que entrou necessitada vai sair da mesma forma que entrou, desprovida, ainda precisando de ajuda, porque essa pessoa, ela não tem uma fé viva, uma fé salvadora, uma fé que demonstra, uma fé que tem amor, que tem ação, que tem atitude. Simplesmente ela bate nas costas e diz: vai com Deus, Deus te abençoe. Ajudar a quem precisa é uma expressão de amor, e a fé opera pelo amor, conforme está escrito em Gálatas 5. Em 1 João, que eu vou ler para vocês, 1 João, capítulo 3, o versículo 17 e 18 diz: se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Como vai ser possível? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. É isso que Tiago está nos ensinando aqui nessa noite, nessa conferência sobre fé. Que não adianta nós dizermos que cremos, não adianta nós dizermos que temos fé, mas essa fé não for demonstrada através das nossas obras, não ser expressada através do amor. O sacerdote e o levita, na parábola do bom samaritano, eles possuíam instruções religiosas, eles entendiam sobre as leis de Deus, eles sabiam muito bem, eles tinham uma fé ortodoxa, eles professavam, eles criam, eles tinham instruções maravilhosas, teológicas. Mas em nenhum momento os dois pararam para ajudar aquele homem que estava agonizando no caminho. Os dois eram capazes de defender a sua fé, defender a sua tese, no que acreditavam. Eles eram capazes de defender de unha e dente. Mas nenhum deles demonstrou essa fé por meio das obras de amor. E Tiago enfatiza aqui, e ele nos diz: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não adianta de nada nós dizermos que conhecemos a verdade, que temos fé, mas não fizemos nada. Não expressamos essa fé. Ficamos nas nossas crenças, numa fé ortodoxa, e a gente não faz nada. João Calvino escreveu: só a fé justifica. Não tem outro meio senão pela fé. Só a fé justifica. Mas a fé que justifica, ela não pode andar só. Ela está acompanhada. A verdadeira fé salvadora, ela não anda sozinha. Ela é sempre acompanhada de vida. E a vida produz boas obras. A fé em Cristo vivifica. E onde há vida, deve haver crescimentos e frutos. Aquele que tem o filho tem a vida. E quando a gente tem a vida, a gente tem crescimento e a gente frutifica. Mas aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida, não tem crescimento e não tem fruto. Ele não cresce espiritualmente e muito menos frutifica.
Ele é apenas uma árvore de folhas. E ainda fica tentando parecer uma coisa que não tem. Não adianta. A fé morta não é uma fé salvadora. Antes é uma fé falsificada. Preste atenção. Que entorpece a pessoa, dando-lhe uma certeza falsa. Uma certeza falsa da vida eterna. Muitas pessoas estão achando que vão receber uma vida eterna com essa fé. Porque é isso que a fé morta faz. Ela dá uma falsa certeza da vida eterna. As obras, irmãos, são a evidência da fé que eu tenho. Somos salvos pela fé para as obras. Se não tem obras, não tem fé. Segundo tipo de fé, a fé dos demônios. A fé dos demônios não é apenas intelectual como a fé morta. Ela é intelectual e também emocional. Eles creem e tremem. Você consegue entender? Eles creem e eles chegam a tremer. Crer e tremer não é uma experiência salvadora. Só você crer e tremer não é uma experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire e nem pelas emoções que ela demonstra, mas pela vida que vive. Você não vai ver uma fé salvadora apenas em pessoas demonstrando o que conhecem e o que sentem. Não. Ela vai demonstrar através da vida que ela vive. Você pode ver uma fé, a fé verdadeira, através da vida que ela leva. Da vida que ela vive. No que o diabo crê? Ele crê em quatro coisas. Ele crê que Deus é um só. E eu não consigo entender que tem gente que não acredita em Deus, que Deus existe. Até o diabo acredita. Até o diabo crê que Deus existe. E tem ser humano que não acredita que Deus existe. Não consigo entender. Ele crê na existência de Deus. Ele sabe que Deus é o único Senhor. Mas essa crença dos demônios não pode salvá-los. Segundo, no que ele crê? Ele crê na divindade de Cristo. Os demônios, eles corriam para se ajoelhar na presença de Cristo para adorá-lo. Eles sabiam quem era Jesus. Quando Jesus chegava diante de pessoas que estavam com espíritos malignos, eles se prostravam. Eles sabiam quem era Jesus. Eles pediam ordem. Eles pediam que Jesus ordenasse, naquela história, naquela passagem dos porcos. Eles pediram que Jesus ordenasse que eles se jogassem no rio. Então, eles se prostravam aos pés do Senhor, porque eles creem na divindade de Cristo. Terceiro, ele crê na existência de um lugar de penalidade eterna. Ele sabe que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E ele também sabe que o inferno também que o inferno é destinado para todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Ele também sabe disso. E quarto, ele crê que Cristo é o supremo juiz, que os julgará. Eles sabem que terão de comparecer diante de Cristo. Eles creem no julgamento final. Eles creem que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Entretanto, eles estão perdidos eternamente. Uma fé meramente intelectual e emocional
nos coloca apenas no patamar deles. Entendemos a respeito de Cristo, sentimos a respeito de Cristo, mas essa não é uma fé que salva. Uma fé intelectual e emocional não salva. Precisa muito mais que isso. E aí então nós temos o terceiro tipo de fé que Tiago fala, a fé salvadora. A fé verdadeira inclui o intelectual, o emocional, as emoções e a vontade. Ela é diferente. A fé morta inclui apenas uma fé intelectual. A fé dos demônios, uma fé intelectual e emocional. E a fé salvadora, que é a única que salva, inclui o intelectual, o emocional e a vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Então eu recebo essa verdade, eu confio nela e eu sou transformado por ela. Você conseguiu entender? Ou seja, eu recebo essa palavra, eu confio nela e eu sou transformado por ela. A fé salvadora, ela está baseada na palavra de Deus. Abraão e Raabe, duas pessoas completamente diferentes uma da outra. E deixa eu dizer a diferença entre eles. Abraão, amigo de Deus. Raabe, membro dos inimigos de Deus. Raabe, membro dos amigos de Deus, dos inimigos. Abraão, piedoso, e Raabe, prostituta. Mas há algo em comum entre os dois. Eu citei as diferenças, mas há algo comum entre eles. Sabe qual é? Ambos confiaram na palavra de Deus. Tão diferentes em algumas coisas, mas ambos confiaram na palavra de Deus. A questão não é fé, mas o objetivo da fé. Não é fé na fé, não é fé em ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, no pensamento positivo, não é fé nos mitos, mas é fé em Deus e fé em sua palavra. A fé, ela está baseada em um conjunto de verdades. A fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. Ela envolve todo ser humano. A fé morta, ela toca apenas o intelectual. A fé dos demônios toca o intelectual e o emocional. Mas a fé salvadora, ela atinge o intelecto, as emoções e a vontade. A mente entende a verdade, intelecto. O coração deseja a verdade, as emoções. E a vontade age com base na verdade de Deus. A fé salvadora, ela conduz à ação. Ela vai te conduzir à ação. Ela não é uma fé parada. Ela é uma fé acompanhada de ação, de obras. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 22 mostra a obediência de Abraão ao oferecer o seu filho para Deus em sacrifício. Abraão, ele não foi salvo por obedecer, não. Ele não foi salvo por obedecer o que Deus pediu. Sua obediência mostrou que ele já era salvo. Foi a obediência de Abraão que já denunciou que ele era salvo. Ele foi salvo pela fé que produz obras. Você está conseguindo entender? Que bom. Pela fé, ele foi justificado diante de Deus e a sua justiça foi declarada. Veja bem, pelas obras,
ele foi justificado diante dos homens e a sua justiça foi demonstrada. Você consegue entender? Diante de Deus, sua justiça foi declarada, e diante dos homens, sua justiça foi demonstrada. Ou seja, as minhas obras demonstram a minha fé. Então, por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque ambas estão juntas, estão interligadas. Para ser salvo, eu preciso ter fé. Não há outro meio de justificação. Mas essa fé salvadora não está só, ela vem acompanhada pelas obras. Amém? O exemplo de Raabe, ela creu e agiu, teve ação. Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava em uma cidade condenada. Ela entendeu, ela recebeu a palavra de Deus e ela acreditou. Seu coração foi tocado. Ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias. Mais tarde, fez parte do povo de Deus e da genealogia de Cristo. Isso é graça que opera pela fé salvadora. Isso é graça. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só. Uma fé viva se expressa por obras. Ou seja, uma vida que traz glória a Jesus. Amém? Você entendeu? Que nós tenhamos fé como a de Abraão e fé como de Raabe. Que nós não vivemos somente de palavras, meras palavras, que nós não colocamos palavras no lugar de atitudes. Que nós não venhamos viver somente de ouvir e não fazer nada. Não expressar essa fé que nós acreditamos. Mas que nós venhamos ser homens e mulheres que expressam essa fé. Que deixam transparecer. Que não seja uma fé morta ou uma fé intelectual ou uma fé intelectual e emocional, mas que nós tenhamos uma fé salvadora, que envolve o intelecto, as emoções e a nossa vontade. Que nós não venhamos ser cristãos vazios, que só falam, que não passam de palavras, mas que nós venhamos expressar com as nossas atitudes. Porque não adianta nós dizermos que temos fé e nós não demonstrarmos essa fé. Porque diante de Deus nós somos justificados pela fé. E diante dos homens nós somos justificados pelas nossas obras. E as obras estão acompanhadas de amor. Porque a fé opera pelo amor. Que nós não venhamos ser cristãos vazios. Que nós não venhamos ser cristãos que apenas batam nas costas e dizem: vai com Deus, Deus te abençoe, o Senhor vai suprir. E nós cruzamos os nossos braços, porque nós estamos nos nossos confortos, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa geladeira com fartura, nós temos roupas boas, nós temos o nosso carro, porque nós vamos nos incomodar com outras pessoas? Que nós venhamos sair do nosso comodismo, e sair das palavras, e sair do papel, e realmente expressar essa fé que nós dizemos que cremos. Que nós venhamos ter atitudes, irmãos, que nós não venhamos ser somente de palavras. É uma fé que transforma a vida, e que se põe a trabalhar para Deus. Nós somos agentes de Deus nessa terra. Se as pessoas não receberem o amor que elas precisam de nós, de quem elas vão receber? Se nós que nos dizemos ser cristãos, se nós não oferecermos amor, se nós não tratarmos essas pessoas como Deus nos trata, como Deus nos ama, de quem elas vão esperar? De quem elas vão esperar um consolo? De quem elas vão esperar comida, roupa?
De quem elas vão esperar uma palavra de esperança, de salvação, se nós ficarmos de braços cruzados, igreja? Nós precisamos, às vezes, muitas vezes deixar de ser hipócritas, né? Hipocrisia. Falamos tantas palavras bonitas, entendemos tantas coisas. Nós precisamos realmente viver aquilo que nós falamos. Nós precisamos viver realmente aquilo que nós expressamos. Aliás, expressar aquilo que nós acreditamos. Amém? Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento e receber isso no Espírito. E eu quero encerrar lendo Romanos 11. Romanos 11. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que ele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontáveis como os grãos da areia da beira do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância, o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Pois, se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhes Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida.
porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxito dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios pais. E eu vou parar por aqui porque a lista é grande desses heróis. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Em nome de Jesus, que nós venhamos ter a fé parecida com esses homens e essas mulheres, da qual Deus não se envergonhou de dizer que era o Deus deles. Em nome de Jesus, eu declaro uma geração cheia de fé, uma geração de fé, mas não somente de palavras, mas de atitudes também. Homens e mulheres com fé, que expressam essa fé, que amam as pessoas como Deus os ama, que trata as pessoas como Deus os trata, em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aleluia. Aquele que quiser ser o primeiro. Pergunta para a pessoa que está com você: e aí? E aí? O que a gente faz agora? Somos incrédulos, né, gente? Será que é só eu que estou com a sensação aqui que precisa melhorar muito em fé? Será que é só eu que estou com a sensação de que eu ainda não confio o suficiente na palavra de Deus? Que a fé verdadeira, ela vem pelo exercício daquilo que eu ouço. Eu ouço muito, mas exercito pouco. Logo, a minha fé é apática, amarela, sem vida. Não tenho fé para crer em coisas simples. Quem dera correr com os cavalos. Glória a Jesus. Pastora Lise deixou nós numa situação difícil. Nós que vamos pregar depois, agora vamos pregar o quê? Ela já estabeleceu uma medida muito alta. Ela já pregou as minhas palavras tudo. Eu estava tranquilo. Agora estou numa crise. O que eu vou pregar agora? Não é porque é minha esposa, mas glória a Deus por essa palavra. Que crescimento, que estrutura. Vamos dar uma resposta? Vamos orar? Tem alguém que gostaria de vir à frente? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa conferência? Primeiro dia do ano, ou segundo dia de 2025. Fazer um propósito com Deus de ter uma fé não apenas ortodoxa, religiosa, mas com comportamentos e atitudes a partir de hoje. Está vindo um moço. Que bom que Deus está movendo esta geração, já que os pais não têm mais coragem. Que bom que Deus está mexendo com esses jovens. Eu vi esse moço chegar na igreja hoje de manhã aqui. Ele está aqui, nem foi em casa. Ele está aqui desde as 10 horas da manhã, esse menino aqui, ó. Ele não saiu daqui. Ah, Jesus, uma geração com fome de Ti, Senhor. Sabe o que é interessante? Deus é capaz de mover coisas extraordinárias aqui, não pela multidão, mas pela fome de um. Às vezes você vai se beneficiar pela fome desse menino aqui, ó.
aqui com essa rabo de cavalo. E você está com seu cabelinho em gel, mascando um chicletezinho. E não é capaz de dar uma resposta. Cristo, Manso e humilde, sentou-se à mesa. Uragassura balaba. Cristo de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Urabacassura balabagai. Aleluia. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho. Temos plena comunhão. Aleluia. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho. Leve a suas fé às últimas consequências. Plena comunhão. Ele partiu o pão, Sim, Senhor. fez um vivo caminho. Temos plena comunhão. Você pode levantar a sua mão onde você está e dizer: eis-me aqui, Senhor. E o véu se rasgou, Me fez um ajuda. vivo caminho. Me ajuda a romper. Eu preciso romper. Eu preciso romper desse lugar que eu estou. Cristo. Tudo que eu sou é seu, filho. Sim, Senhor. Minha casa, Meu dinheiro, meu destino por inteiro. tudo é seu. Alguém tem dinheiro aí? Pode cantar isso? Eu não tenho. Mas se você tem dinheiro, pode dizer: meu dinheiro é teu, Senhor. Aleluia. Tudo que eu sou É seu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é seu, tudo é seu. Aleluia. e tudo É seu. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos. Tudo. Oh, aleluia. Tudo é seu. Oh, deu uma resposta. Tudo é seu. Sim, nós declaramos, Senhor. Eu sei que é só a primeira noite. Eu sei que muita coisa vai romper aqui nesses 7 dias. Mas eu gostaria que você pensasse. Tem alguma coisa que dá para abrir mão? Já nessa primeira noite. Vai para casa pensando: meu Deus, eu tenho vivido uma fé só de palavras. Eu não tenho uma fé de comportamento. essa fome que me faz Você vai para sua casa pensando nessa noite: Senhor, me ajuda a me comprometer. Uma fé que tenha comportamento, que tenha obras. Eu fui salvo para salvar. A gente tem tanto para fazer, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos levar nossa fé às últimas consequências. Que nós possamos romper do lógico para o que é ilógico.
Sabe, não é a gente se sobrecarregando, mas é a gente se esvaziando. Não é a gente pedindo eu quero mais. Nós não estamos nos reunindo aqui 7 dias para a gente apresentar uma lista para Deus daquilo que eu quero. Não, nós não estamos aqui para pedir mais. O que eu quero para 2025? Eu vou apresentar nesses 7 dias de primícias. Eu vou apresentar a minha lista de alvos que eu quero alcançar em 2025. Não é sobre o que eu quero ganhar. A proposta é sobre se esvaziar. O que está pesando que eu tenho que largar? O que tem de excesso na minha vida que eu posso compartilhar? Sim ou não, senhoras e senhores? Dê um abraço nessas pessoas que estão aqui na frente. Eu sei que vocês já oraram com eles. Enquanto isso, você que está aí, levante a sua mão e diga: Senhor, mostre para mim nesta conferência aonde é o meu lugar, que eu possa manifestar uma fé com comportamento, em nome de Jesus. Olhe para cá, faça assim. Mas amanhã é só o segundo dia e nós esperamos você aqui. Glória a Deus pela primeira noite. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Senhoras e senhores, boa noite. Amanhã 10 horas da manhã esperamos vocês aqui. Vamos lá para Amor e Páginas. Espero você lá com o livro na mão.